Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que o Miguel Madeira fez ao gabinete para ele pediu para nós colaborarmos nesta iniciativa que veio ao gabinete através dele e felicitá-lo em primeiro lugar e a todos aqueles que estão a colaborar para a realização deste seminário por isso. Para quem não me conhece e a razão pela qual eu estou aqui a abrir, digamos assim, o seminário é porque eu sou neste momento a pró-reitora para o ensino e qualidade da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e temos o gabinete de tutoria e mentoria sob a minha coordenação e foi por essa razão que me pediram para estar aqui presente e para abrir formalmente este seminário. Mas é um prazer muito grande que eu tenha a fazer isto, porque este assunto das necessidades educativas especiais que muitos estudantes têm é de suma importância para a qualidade do ensino em todas as instituições. É um assunto que já é bastante falado em termos das instituições de ensino básico e ensino secundário, mas infelizmente nas instituições do ensino superior não tem a importância que se lhe deve reconhecer, pelo menos na minha perspectiva, não tem. Não é, parece ser eventualmente algo estigmatizante ou criar algum preconceito relativamente às necessidades que algumas pessoas têm neste sentido e é preciso mudar mentalidades e eu fiquei extremamente satisfeita por ter a oportunidade de participar neste seminário, nem que não fosse como pró-reitora, teria todo o gosto em participar como um participante normal, porque acredito e entendo que o assunto é verdadeiramente importante. Depois passo, para além de agradecer então ao Miguel Madeira pela iniciativa e por tudo o que ele já fez na preparação deste seminário, queria também agradecer em particular aos restantes oradores que vão partilhar connosco um bocadinho do seu tempo e um bocadinho das suas experiências, nomeadamente à Catarina Abreu, da Universidade de Aveiro, que vai falar-nos sobre a evolução do Estatuto do Estudante com Necessidades Educativas Especiais até ao mestrado. A Ana Filipa Santos, do Instituto de Ciências Biomédicas, a Abel Salazar, nos vai falar da sua experiência de necessidades educativas especiais na faculdade. Depois o Miguel falará sobre a sua experiência no segundo ano da faculdade como estudante com NEEs. E, finalmente, a Sara Rocha, da Associação Portuguesa da Voz do Autista, que vai nos falar sobre as consequências de ter necessidades educativas especiais e crescer sem estatuto, que é algo que eu penso que todos os que aqui estamos queremos mudar claramente e sentimos todos a necessidade e percebemos todos a importância de mudar algumas coisas neste estatuto relativamente aos estudantes com necessidades educativas especiais. Queria agradecer também aos colegas da equipa reitoral que estão aqui presentes também, porque a qualidade do ensino e a participação da equipa reitoral na melhoria das condições para todos os estudantes da UTAD é um desiderato desta nova reitoria e daí o seu interesse em estarem presentes e em apoiarmos todas as iniciativas que possam melhorar as dificuldades que estes estudantes sentem. Em particular, agradecer também à professora Isilda Rodrigues, a quem eu pedi, convidei para estar presente como provedora do estudante da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pela sua importância na relação com os estudantes todos, mas em particular na sua relação e na defesa dos interesses e dos direitos destes estudantes particulares. Não quero tomar muito do vosso tempo, porque nós precisamos é de ouvir a falar, mas eu gostava que a professora Isilda, a nossa provedora, desse só umas palavrinhas e eu dou-lhe uns minutinhos da minha intervenção inicial, porque acho que é importante ela intervir nesta fase. Cristina, peço desculpa, isto não estava no guião, mas eu acho que é importante a senhora provedora dar aqui umas palavrinhas e obrigada mais uma vez a todos pela vossa presença. Sim. Obrigada, senhora pró-reitora, pelo convite que me foi endereçado. Começo por felicitar os organizadores desta iniciativa
pela temática e pela problemática que aqui, de facto, teremos a oportunidade de conversar e de assistir, é muito interessante e bastante oportuna nos dias de hoje. Não quer demais nós, de facto, refletirmos e encontrarmos as melhores soluções para proporcionar uma efetiva igualdade de oportunidades, quer no acesso, quer no sucesso destes estudantes com necessidades educativas especiais, e nomeadamente eu partilho da opinião da senhora Pró-Reitora no que diz respeito ao facto de, quer no ensino secundário ou no básico, esta questão já estar muito mais trabalhada, e no ensino superior, de facto, acho que temos muito a fazer. Há muito a trabalhar para que seja efetivada uma equidade, ou que seja, de facto, exista uma escola inclusiva, que o ensino superior seja, de facto, uma escola inclusiva. Portanto, acho que há muito a fazer. Enquanto provedora do estudante, procurarei naturalmente resolver, sugerindo, propondo adaptações, aquilo que considerar de facto mais oportuno. Eu tive um aluno com um aluno invisual, e tive que adaptar muito das minhas aulas a esse aluno para que ele tivesse oportunidades e de forma idêntica aos outros estudantes. Portanto, aquilo que eu posso garantir é que tudo farei para ajudar a colaborar com os órgãos da reitoria e com todos os serviços da UTAD, por forma a que realmente é que o ensino seja pautado por uma equidade e que estes alunos tenham as mesmas oportunidades de sucesso na nossa universidade. Por isso será um prazer enorme e muito útil para mim assistir a esta iniciativa, não é? Aprender, principalmente, para que depois daqui até possamos, em conjunto com as organizações que aqui estão representadas, elaborar projetos inclusivos e que sejam até implementados, se houver abertura, que sejam implementados na nossa casa, na nossa universidade. Portanto, bem-ajam pela organização, muito sucesso para esta iniciativa e para todas as outras que eventualmente possam vir a organizar. Da minha parte, o que precisarem de mim, disponham e colaborarei no que entenderem e no que precisarem. Portanto, agradeço a oportunidade de fazer a intervenção e felicito-os pela iniciativa. Obrigada, Carla. Então vamos passar agora ao Miguel Diniz Madeira, que é estudante de Ciências da Comunicação na UTAD, e foi exatamente o Miguel quem teve esta iniciativa. Nós, Gabinete de Apoio ao Programa de Tutoria e Mentoria na UTAD, só ajudamos o Miguel na organização e na logística deste seminário. Miguel tem 15 minutos. Antes de mais, queria agradecer à professora Carla Amaral, claro, à professora Isilde e à doutora Cristina Antunes, que esteve por trás disto tudo a ajudar-me também. E a doutora Dulce e a doutora Tatiana. Claro, obviamente. E obrigado. Antes de apresentar os oradores que vamos ter aqui hoje, eu gostava então de vos falar um bocadinho deste Estatuto NEE, o que é que ele é e para quem é. Porque às vezes o que falta também é um bocadinho sabermos dos nossos próprios direitos. Então, o Estatuto é implementado precisamente para que se consiga esta chamada educação inclusiva, que eu suponho que deve ser do interesse de toda a gente que está aqui hoje, e ainda bem, e por isso mais uma vez agradeço a presença de toda a gente, porque acho que isto é mesmo muito importante. E quem tem direito a este Estatuto são então os alunos com dificuldades, nomeadamente os alunos PCD, que é a sigla para pessoas com deficiência. E tal como dizia uma grande amiga minha que vai falar aqui hoje, a Sara, a deficiência não é um nome feio, nem é um insulto. Deficiência é aquilo que nos garante os nossos direitos. Então, serão as pessoas com dificuldades tanto físicas como cognitivas. Depois, como é que podemos então adquirir este estatuto? Logo no ato da matrícula, o aluno que pretende adquirir o estatuto ou o seu representante já deve levar um relatório médico com a condição específica, que pode ser provisória ou permanente, e deve apresentar esse relatório nos serviços académicos da sua escola, que nesse momento em que for apresentar o relatório, ser-lhe-á também entregue um formulário
que varia sempre de escola para escola, que pode ser também adquirido num gabinete de tutoria e mentoria, se a escola tiver, porque nem todas as escolas têm. Então inicia-se o processo de pedido do estatuto. Depois, enquanto o estatuto vem e não vem, claro que o aluno pode sempre contactar com os professores, seja por e-mail, seja por outro contacto que o professor disponibilize, e então referir que já fez o pedido do estatuto e pedir as acomodações que precisa, nomeadamente se forem condições físicas, por exemplo, que seja preciso uma máquina de braille ou algo desse género, é bom até pedir com antecedência. Depois, no caso de haver algum problema e de este problema não poder ser resolvido pelo diretor de curso ou pelos professores das cadeiras, os estudantes podem ainda recorrer a 2 sítios, ou o provedor do estudante, ou o gabinete de tutoria e mentoria, se existir nas suas escolas. Ou então, num último caso, podem aceder a esta página da DGS, desculpa, que tem vários gabinetes de apoio à pessoa com deficiência no ensino superior, que podem pesquisar até qual é o mais próximo da vossa escola e então fazer uma parceria com esse gabinete e o meio escolar. Agora, passando então a voz à nossa primeira oradora, que é precisamente o porquê de nós estarmos aqui, é para ouvir os nossos oradores. Passo a palavra à Catarina, que vai iniciar este ano o seu mestrado na Universidade de Aveiro e teve o diagnóstico no início da infância. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imenso ao Miguel Madeira e ao Grupo de Gestão e Apoio ao Programa de Tutoria e Mentoria da UTAD pelo convite. Eu queria felicitar-vos por esta iniciativa muito importante. E voltando ao meu tema, o meu tema é a evolução das necessidades educativas especiais até ao mestrado. Como já foi referido, eu fui diagnosticada muito cedo com síndrome de Asperger, que é considerado uma perturbação do espectro do autismo. Eu já estava em investigação desde o pré-escolar, inclusive eu cheguei a ser confundida com uma sobredotada porque eu sabia ler e escrever. Frequentei uma associação de sobredotados aqui na minha cidade natal, em Braga. Perceberam que eu não era sobredotada, mas continuaram a investigar-me. E quando cheguei à escola primária, primeiro ciclo, no primeiro ano, eu tive finalmente o meu diagnóstico fechado. Durante o meu primeiro ciclo, eu fui muito acompanhada. Eu estava referenciada para o ensino especial. A minha escola do primeiro ciclo era uma escola de referência para alunos autistas, tinha uma unidade de autismo, que era constituída por professores de ensino especial, funcionários, terapeutas, e acolhia alunos de todas as partes do espectro, desde os denominados Asperger's, ou autismo de alto funcionamento, até alunos não verbais, ou alunos com necessidades de suporte muito mais elevadas, e até tinha uma colega que tinha a síndrome de Rett, que era considerado parte do espectro do autismo na época. Eu tinha aulas com a minha turma regular normalmente, mas de vez em quando eu ia para a unidade para ter o meu acompanhamento especializado, e eu era boa aluna e tinha tudo o que necessitava, tinha todos os meus professores, meus pais, toda a comunidade envolvida. Quando passei para o segundo ciclo, eu mudei de escola, continuei ainda a ter algum acompanhamento, já não era tanto como na escola primária. Eu tinha tutoria com um professor, que era uma sessão de 2 horas por semana, em que eles viam como é que nós estávamos, conversavam connosco, viam os nossos cadernos para saber o ponto da situação, se estava tudo a correr bem. Também cheguei a ter sessões de psicomotricidade no 5º e 7º ano, e também cheguei a ter apoio da psicóloga escolar, portanto ainda tinha algum apoio a esse nível no 2º e 3º ciclos. Nessa época eu era aluna de mérito, era das melhores alunas da turma, e provavelmente eu não tive mais apoio ainda por causa disso, porque as minhas dificuldades eram maioritariamente a nível da socialização. Quando passei para o ensino secundário,
o apoio ainda diminuiu mesmo, principalmente no 10º e 11º ano. O meu sucesso escolar também começou a diminuir. Eu, que anteriormente era aluna de mérito, comecei a tirar notas ainda boas, mas não as que eu costumava tirar. Eu sei que isto no 10º ano é considerado normal, mas no 11º ainda piorou. Eu estava referenciada para o ensino especial. Aliás, a minha turma de secundário era uma turma de 28 alunos. Quando eu andava na escola básica, a minha turma nunca passava dos 23, por exemplo. Quando cheguei ao 12º ano, eu tive uma professora de ensino especial nova e nesse ano foi quando eu tive maior acompanhamento, porque essa minha professora de ensino especial, ela queria falar comigo todas as semanas, essa professora de ensino especial, queria saber como é que eu estava, com a situação, se estava a correr tudo bem. Eu também voltei a ter sessões com a psicóloga escolar, que tinha-me dado alta no 10º ano. Depois a minha professora de ensino especial do 11º ano pediu para eu ter aulas de apoio à matemática no 12º ano, porque foi no 11º que comecei a ter mais dificuldade nesse parâmetro. E tirando a matemática, no 12º foi muito mais tranquilo que os outros 2 anos, a nível psicológico, porque tinha o apoio que eu sentia necessitar na altura. Entretanto, eu concluí o ensino secundário nos 3 anos previstos, sempre ao abrigo das necessidades educativas especiais, do decreto-lei. Passei para a universidade, concorri, entrei numa universidade na minha área de residência, em Braga, na Universidade de Minho, entrei em Biologia Aplicada. Na altura estava bastante animada, porque ia entrar num curso de uma área que gosto de Biologia. No entanto, as coisas infelizmente não correram tão bem como esperava. A minha licenciatura demorava 3 anos. No entanto, eu demorei 5 a concluí-la. Comecei em setembro de 2016. Terminei apenas em junho deste ano, ou seja, há 2 meses. Eu, na altura, quando entrei na faculdade, eu tinha algum preconceito contra mim, e que é aquele preconceito que infelizmente nós temos, e eu não queria aplicar logo o meu estatuto de deficiência, porque na universidade é opcional, o aluno é que escolhe. Mas eu acabei por incluir o orgulho e acabei por admitir que eu talvez precisasse de ajuda, e então eu desloquei-me ao que então, na altura, era o Gabinete de Apoio à Inclusão, e fiquei então referenciada como aluna com deficiência. Só que aquilo que eu senti mais na faculdade, e como já disseram um bocado e muito bem, é que as escolas já começam a estar preparadas, e notou-se, como eu falei aqui, do meu percurso escolar do 1º ao 12º ano, mas as universidades ainda não estão muito preparadas, porque os diagnósticos como o nosso, autismo ou déficit de atenção e hiperatividade, são diagnósticos muito recentes na história da medicina, e então alunos com estas perturbações só começaram a entrar para as universidades mais na última década, e então, comparado a outras deficiências como dislexia ou ciências físicas, as universidades ainda não estão bem preparadas, porque eu lembro-me de ver as medidas e eu percebia que muitas daquelas medidas serviam muito mais a esses alunos do que provavelmente a mim, porque as minhas maiores dificuldades não eram propriamente na aprendizagem, porque eu sempre tive uma grande capacidade de aprendizagem, mas sim na socialização, na relação com os colegas de turma. No entanto, eu tive um professor na faculdade que se preocupava mesmo muito com o estatuto, e ele sempre recebia a notificação que eu tinha estatuto e eu era aluna dele, nas unidades curriculares. Ele mandava um e-mail a mim a querer discutir comigo as medidas do estatuto, e tinha mesmo uma preocupação mesmo muito grande. Depois, eu cheguei a ter professores que eram mais discretos, mas notei que estavam lá a apoiar. Eu, por exemplo, tive uma professora que, numas aulas práticas, eu estava lá, não conhecia muito bem as minhas colegas, porque eu tinha chumbado de ar, e as minhas colegas não queriam deixar participar, elas estavam viradas as costas para mim. A minha professora foi lá e repreendeu-as e pediu mesmo para me incluírem, e as minhas colegas, um bocado a contragosto, lá aceitaram. E eu honestamente agradeço a atitude dessa minha professora, porque foi uma atitude positiva. E felizmente, com esforço e dedicação, sim, e também tive apoio, muito apoio moral, pessoas que fui conhecendo ao longo da faculdade, e da minha família também. Eu consegui concluir o meu curso em 5 anos. Felizmente, a minha média até nem foi assim tão má, e entretanto, candidatei-me a mestrado, e em breve vou iniciar
o primeiro ano do mestrado em Bioinformática Clínica na Universidade de Aveiro. Vai ser uma mudança muito grande, vou sair da minha área de conforto, mas eu já tenho a experiência da faculdade, que não tinha em 2016, há 5 anos atrás, e acho que já tenho mais consciência das minhas limitações, que poderá ser uma vantagem para mim. E para finalizar, eu gostaria de deixar a sugestão que iniciativas como esta, como este seminário, têm que ser realizadas mais vezes, são muito necessárias e também devem ser disponibilizadas ações de formação a docentes, e não só do ensino superior, sobre as neurodiversidades, sobre o autismo, o déficit de atenção, etc., para eles aprenderem a lidar com alunos como nós, porque ninguém nasce ensinado e eles não estão habituados, e com essas ações de formação eles poderiam melhorar o sucesso académico tanto nosso como o deles, e acho que seria muito positivo. E agora gostaria de passar a palavra à minha colega Ana Filipe. Boa tarde, eu fiz um vídeo para apresentar e vou ver agora se consigo partilhá-lo. Boa tarde, sou Ana Filipe, estou agora a tirar um curso de Medicina Veterinária no ICBAS, aqui no Porto, e hoje queria falar um bocadinho de sugestões que eu acho que seriam uma mais-valia para pessoas autistas na faculdade, e essas sugestões vão um bocadinho de encontro às dificuldades com que eu me tenho deparado ao longo do curso, mesmo tendo o estatuto de estudante com necessidades educativas especiais este último ano. Foram dificuldades com as quais eu me continuei a debater, e também acabei por reparar que há uma grande falta de apoios às pessoas autistas e uma grande falta de compreensão do que é o autismo no adulto em si, o que é por si deve ser a causa dessa falta de apoio. Acho que em cursos como o meu, por exemplo, em aulas clínicas, acho que é impensável pedir turnos de 24 horas obrigatórios ou 12 horas, qualquer situação em que seja uma grande quantidade de horas dentro de um ambiente fechado, com muitas pessoas, com muitos estímulos visuais e auditivos, e ter isso como critério obrigatório para uma pessoa poder passar à cadeira. Acho que era algo que devia ser repensado em termos de avaliação desses mesmos alunos. Acho que não deveria ser obrigatório, porque mete o aluno em grande desvantagem perante os seus colegas, como qualquer outra coisa que eu vou referir aqui. Cadeiras às quais não temos opções alternativas à avaliação oral, em si também nos mete em desvantagem perante os nossos colegas, porque no oral temos muitos estímulos, quer das pessoas que estão à nossa frente, visuais, auditivos, que nos impede de conseguir pensar claramente naquilo que nos é perguntado, de conseguir relembrar a matéria que estudamos, e muitas vezes acabamos por não conseguir expressar de maneira correta aquilo que sabemos, o que nos mete em grande desvantagem, pois estamos constantemente a chumbar a cadeiras. Se não é por isso, é por outro motivo que irei referir. Perguntas vagas nos exames com significados implícitos é também uma coisa que não deveria existir. As perguntas devem ser diretas, porque geralmente tudo o que seja significados implícitos acaba por nos passar um bocadinho ao lado, não porque não sabemos, mas porque não conseguimos perceber que há ali um segundo significado. E o ponto mais importante que eu queria falar é a possibilidade de ensino alternativo no que toca a haver a possibilidade de aulas à distância e não haver limite de faltas. Isto porque, por vezes, nós autistas temos dias em que estamos extremamente sobrecarregados a nível sensorial, tornando-se muito difícil ou até mesmo impossível conseguirmos sair de casa, com risco de ter um meltdown no meio da rua, no meio das aulas, e causar constrangimento para toda a gente, pelo que deveríamos ter alternativas ao ensino nesses dias e em qualquer dia, porque não escolhemos quando é que isso acontece, de modo a não termos que ficar para trás devido a qualquer limitação que tenhamos nesse aspecto. Isso deveria ser, sem dúvida, visto de uma melhor maneira para ninguém sair prejudicado.
Nas aulas deveria também haver alguém que nos ajudasse a tirar apontamentos ou haver apontamentos facultados pelo professor, não só porque às vezes é extremamente difícil prestarmos atenção do início ao final da aula e conseguimos captar tudo quando há muita informação a ser transmitida, como também os nossos colegas têm acesso a apontamentos de anos anteriores, têm acesso a apontamentos entre eles, há esta dinâmica entre colegas que nós não temos, e eu falo no meu caso, não tenho qualquer tipo de relação com os meus colegas do meu curso, e estou no curso há 6 anos, isso mete-me em situações constrangedoras, desde quando os professores dão daquelas informações de boca a boca, dão informação a um aluno e esperam que o aluno espalhe a informação por todos os alunos. Raramente eu sei dessas informações, depois até posso realmente perguntar no grupo da faculdade aos meus colegas, mas como consequência de eu não ter relação nenhuma com eles, muitas vezes eles não respondem e isso leva a uma ansiedade constante de não saber o que fazer, não saber a quantas ando, não saber onde é que estamos nas cadeiras, o que é preciso para as aulas, quando é que são as aulas, onde são as aulas, e só isso leva a muitos erros que ao fim do ano letivo levam a um estado de ansiedade total e a notas baixas, não porque não sabemos e porque não somos capazes, mas porque os meios não estão adequados às nossas necessidades. Tudo o que seja professores a fazerem comentários sarcásticos quando fazemos um erro, ou comentários desagradáveis quando estamos a usar fones, óculos de sol, não são acessórios, é uma necessidade, e comentário sarcástico quando fazemos algum erro, muitas das vezes nós interpretamos isso literalmente, o que pode levar ainda a mais faltas de falhas de comunicação, quero dizer, e acabamos por não perceber o que está a ser ensinado ali, devido ao sarcasmo que está a ser utilizado, não sabemos se aquilo é sério ou não, e acaba por criar alguma dificuldade na assimilação da matéria. E pronto, isso são os pontos cruciais que eu queria dizer aqui, para além do uso de fones, uso de óculos de sol, que eu acho que devia ser um direito que qualquer aluno devia ter, de modo a conseguir aguentar melhor o dia-a-dia na faculdade. E pronto, espero que esta conversa que temos entre todos seja uma mais-valia para nós, autistas, de modo a conseguirmos ter as mesmas oportunidades de sermos bem-sucedidos na faculdade como os nossos colegas neurotípicos. Obrigada por me ouvirem e boa tarde. Ora, vou passar então a palavra agora ao Miguel Diniz Madeira. Ora bem, quem sou eu? Hoje, neste momento, eu encaro-me como a prova viva de algo que aconteceu e que se calhar não deveria ter acontecido. E que o mais provável é que aconteça a outras pessoas. E em silêncio. Sempre em silêncio. Nós hoje também estamos aqui, em pleno Setembro Amarelo, para retirar do silêncio. Antes de eu descobrir quem eu era e de descobrir o NEE, eu achava que a vida era só dor, achava que era suposto nós sofrermos e que sem um sofrimento atroz nada se conseguia. Só depois é que eu comecei a perceber que realmente eu tinha direitos, que eu era uma pessoa e que eu não tinha que viver com marcas constantemente, eu não tinha que me sacrificar constantemente ou que pôr em risco a minha vida para mais uma nota mediana num qualquer teste, numa qualquer escola. Percebi também que afinal eu não era maluco, nem estava avariado, como muitas vezes nós pensamos. Eu simplesmente precisava de adaptações. E não é porque eu fosse menos, aliás, até houve pessoas que, tal como a Catarina disse, pensaram em certos momentos que eu até fosse mais, mas não, nem sou mais nem menos, eu era simplesmente diferente. E, no entanto, mesmo assim, muitos professores insistiam que eu era bom aluno e vinham ter comigo perguntar: este apoio, para que é que ele precisa de apoio? Tem notas medianas, não quer dizer que não tem dificuldades. O que os professores não sabiam, no entanto, era aquilo que estava por trás das minhas notas, que mesmo sendo sempre medianas, nunca propriamente más, estavam sempre abaixo do meu potencial. Eles não sabiam que eu encarava a escola como uma obrigação de tal forma grande que estava disposto a sofrer por uma nota mediana num teste.
e que só por isso é que eu não tirava negativas. O triste é saber hoje que, se eu não fosse mais um daqueles peixes julgados pela sua habilidade a subir árvores, se eu tivesse tido pequenas adaptações, eu não teria passado por nada disto. E sim, há pequenas adaptações que nós facilmente podemos pôr em prática na sala de aula com alguma iniciativa. Adaptações como estas. Ao depararem-se com um aluno autista, é muito provável que ele tenha necessidade de pelo menos uma coisa de cada um destes retângulos a branco que estão a ver. E se só tivermos isso em conta, parecendo que não, já faz uma grande diferença. Eu só tive o NE, o Estatuto de NE, no segundo ano, e acho que tive muita sorte com a aplicação do meu estatuto, tendo em conta outros relatos que fui ouvindo. Num ano, a partir da sensibilidade de uma professora que fez chegar o meu estatuto aos seus colegas, eu tive a oportunidade de guardar com muito carinho atos de professores que realmente fizeram a diferença e que eu lembrarei para sempre. E, por exemplo, eu sei que não sou muito bom a comunicar não sou muito bom a comunicar verbalmente, sou melhor a comunicar através da escrita. Especialmente se o discurso tiver que ser algo espontâneo. Porque, atenção, eu estou a fazer isto aqui, mas isto tem todo um guião enorme atrás. Pronto. Então, a minha participação nas aulas, por exemplo, era completamente nula. Eu simplesmente não consigo falar nas aulas, muito menos com o professor à frente da turma inteira. Eu não sei como fazer, não sei o que dizer, tenho demasiado medo de dizer as coisas, de dizer a coisa errada e, portanto, no meu primeiro ano eu fui praticamente mudo devido às minhas dificuldades de comunicação e à falta de adaptações. Foram raras as vezes, assim, em que eu consegui, de facto, tirar dúvidas, porque mesmo por e-mail eu tinha medo de chatear, não sabia se podia, era ansiedade atrás de ansiedade e nem assim conseguia. No entanto, no segundo ano, uma professora veio ter comigo. Ela abordou-me calmamente, no início de uma aula, quando eu ainda estava sozinho, e bastou-lhe entrar na sala e dizer, tudo bem, se tiveres dúvidas podes vir falar comigo no final da aula. Alguma coisa é só perguntar. E, mais uma vez, como é óbvio, eu comecei imediatamente a fazer o guião. E no final dessa aula, pela primeira vez, eu subi ao palco do auditório para falar com a professora. Claro que eu fraquejei no início, porque olhei para o meu papel e só me saiu, acho que é melhor falar por e-mail. Mas não virei costas e a professora compreensivamente disse, como estiveres mais confortável, já tens alguma ideia para o trabalho? O que é isso que tens aí na tua mão? Este reparo da professora foi essencial, porque depois a professora deu-me tempo para analisar novamente o meu guião e finalmente, então, falar. Esta abordagem foi a diferença entre eu ir para casa completamente baralhado, perdido, sem saber o que fazer ou com quem falar, e ir para casa com um plano de trabalho definido, para nessa tarde ter já um esboço sólido de todo o projeto, que era suposto apresentarmos para essa cadeira. Da mesma forma, eu tive um outro professor que de algum modo percebeu que falar com ele no final da aula para ele avaliar o progresso do meu trabalho, juntamente com os outros colegas da turma, para mim era demasiado confuso. E permitiu-me fazer esse processo todo, primeiro sozinho e depois através da troca de informações via e-mail. A sua disponibilidade e o facto de me ter proporcionado esta, digamos, forma de comunicação alternativa para, no fundo, o debate do meu trabalho, que incidia ainda por cima num dos meus hiperfocos ou interesses especiais, eu já vou explicar o que é isto. Isso foi também uma adaptação essencial, é extremamente importante. Foi provavelmente a diferença entre o 0 ou um 12 e o 19, que foi a nota que eu consegui tirar no final. Atenção, o hiperfoco não é um capricho, não é eu gosto mais desta certa coisa,
portanto até preferia trabalhar nisto. Não, claro que toda a gente tem certas preferências. No entanto, o hiperfoco acontece porque o córtex, aquela parte do cérebro que concentra a atenção, mantém a atenção da pessoa focada no, bem, vamos dizer presa, no lóbulo frontal esquerdo, criando assim um estado perpétuo de concentração. E essa concentração está fixa num único padrão de pensamento. Ou seja, num único padrão de cada vez. Portanto, por exemplo, se quiserem nesse momento que eu faça matemática, mas o meu hiperfoco, o meu interesse especial nesse momento é em comboios, eu não vou estar a contar de certeza 1, 2, 3, 4. Mas, por exemplo, me pedirem para contar quantos comboios é que há numa página, se calhar eu digo que há 1, 2, 3, 4 comboios. Pronto, foi um exemplo assim, visto agora, mas só para perceberem um bocadinho como é que isto funciona. Tive ainda uma outra aula, na qual o professor, sem saber ainda bem do meu estatuto, pediu à turma que nos juntássemos em grupos. Bem, ao ver as pessoas moverem-se, levantarem-se, arrastarem cadeiras, falarem umas altas, outras baixas, tudo ao mesmo tempo, eu entrei em pânico. Eu já não sabia o que é que era suposto fazer, para onde é que era suposto mover-me, mas todas as pessoas pareciam saber e toda a gente arranjava par em pouco tempo, portanto, eu nesse momento fiquei simplesmente imóvel na minha cadeira, com tanto a ansiedade social como a ansiedade dos estímulos, que não me permitia sequer mover ou dizer nada mesmo. E ainda por cima, como eu não gosto de dar nas vistas, eu estava a tentar guardar-me o máximo possível. Aquilo que eu comecei a fazer, porque, pronto, eu tinha de fazer alguma coisa naquele momento, comecei a escrever vezes e vezes sem conta, no caderno, as mesmas frases, e isto foi, no fundo, uma das minhas estereotipias do momento, como podem ver aí no bonequinho, também em cima. E, como é óbvio, isto atrapalhou toda aquela aula. No meio daquela confusão, o professor reparou em mim. E ele abordou-me com calma e não insistiu para que eu falasse. Eu fui comunicando, entretanto, com o professor por acenos, de sim ou não. E o professor, entretanto, foi andando por outros grupos e foi e voltou, e foi e voltou. E uma vez o professor voltou e fez-me a seguinte pergunta: queres que te ajude a encontrar um grupo? E eu assinei que sim. E o professor aí introduziu-me finalmente a um colega mais velho, com um interesse comum ao meu, e isso fez toda a diferença para eu conseguir, em primeiro lugar, fazer um trabalho de grupo, que era uma coisa que eu já não me via a fazer. Em segundo lugar, para eu ter também, durante pelo menos o resto daquele ano, pelo menos o conhecimento de alguém, porque nós às vezes andamos um bocadinho na escola e andamos perdidos no meio da turma. E eu naquele momento, eu pude dizer, eu conheço aquela pessoa, eu já não estou completamente sozinho. Tive uma outra cadeira em que a professora, devido pronto, à minha ansiedade social e generalizada, e mais o Covid, que ainda veio piorar estas condições todas, essa professora não me obrigou a ligar a câmara nas aulas online e ainda me deixou comunicar nas aulas por chat, em vez de ser por voz. Eu sei que isso provavelmente também teve algum impacto na professora, porque claro que falar com alguém por chat ou falar por voz ou com uma câmara ligada, não é? É certamente muito diferente, mas isso foi o espaço entre eu estar naquela aula sem conseguir falar e estar aqui hoje a conseguir falar convosco e fazer este seminário, porque eu na altura nem punha hipótese falar em frente a um computador com a câmara ligada, o som ligado, e se a professora me tivesse empurrado, provavelmente eu ainda tinha ganho mais ansiedade ou mais medo, e assim aos poucos, com a ajuda da professora também, eu pude
habituar-me e hoje posso estar aqui à vossa frente a fazer isto. São este tipo de pequenas adaptações pelas quais nós devemos começar. Claro que é preciso primeiro entender quais são as dificuldades. E muita gente ainda não sabe o que é o autismo. Mas estes professores que estiveram na minha vida até hoje, e certamente todos aqueles que nos estão a ver aqui hoje, são aqueles que fizeram a diferença e que vão fazer a diferença, disso eu tenho a certeza. Porque, pelo menos, aqueles com os quais eu tive a experiência foram aqueles que me fizeram realmente aprender, em vez de sofrer. E nesse ano em que eu tive o Estatuto, eu aprendi que posso fazer coisas muito interessantes e até muito úteis, e com prazer, em vez de sofrimento. Mas nem sempre foi assim. Não querendo tirar o protagonismo à Sara, que irá falar das consequências de não ter o Estatuto de Necessidades Educativas Especiais. Aliás, se calhar querendo introduzir até um bocadinho a Sara, eu acho que devia contar um pouco de como é que sobrevivi até aqui. E para isso, eu tenho um curto texto que escrevi e que gostava de vos interpretar agora aqui. Porque, como eu disse, sou melhor na comunicação escrita do que na comunicação verbal. Antes de o ler, eu volto a repetir uma frase que já disse inicialmente, que é: nós estamos aqui hoje, em pleno Setembro Amarelo, para tirar da escuridão. Porque no século XXI, nada devia ser tabu. E esta é a minha história. Pode ser a história de muitos outros ou não. Para já é só minha. Então, foi por volta dos meus 12 anos que eu comecei a recorrer à automutilação para conseguir lidar com todo o ambiente escolar. E eu ainda não sabia que era autista. Eu já sabia que tudo aquilo, mas eu já sabia que tudo aquilo era demais para mim. Cada vez mais. Cada vez as coisas mudavam mais e com elas aumentava a confusão. De repente, anda a brincar já não era mais uma frase aceitável, porque eu era grande, apesar de não ter mais frases para dizer. De repente, ser honesto e autêntico já não era mais engraçado, mas certamente um propositado ato de malvadez ou de má educação. Mentir e dizer asneiras era giro, parece ser parte de um grupo, mas não à frente dos pais. Apesar de eu não conseguir fazê-lo nunca. E eu caminhava com muito cuidado sobre um metafórico gelo fino, que nunca sabia bem quando é que poderia quebrar. Aos 13 anos, eu já não conseguia fazer um teste sem uma lâmina no bolso, e usava antes e depois sem saber bem porquê. O sofrimento era tanto que não conseguia parar. De facto, com toda a pressão, os testes são para mim um sufoco, talvez um pouco maior do que o normal. 2 semanas antes da data prevista, já o meu mundo para, a ansiedade ataca-me noite e dia, e o tempo avança depressa demais. Eu quero estudar, mas o meu cérebro não me deixa. Eu abro os livros e as palavras não me dizem nada, como se de repente estivessem vazias de significado. Ou pelo menos do significado que é suposto. Enquanto me debato com o texto, o quarto onde tudo ganha cor, as formas ganham vida, mais e mais luz, e quando dou conta, estou a viajar algures no tempo e no espaço, e a perguntar de mim para mim: se eu abrisse a tampa do piano e colocasse esta caneta entre os martelos, será que o som ficaria mais seco? E uma peça só composta com martelos a baterem nos lápis ou nas canetas, a serenata escolar. Isso é que era um teste. Bolas, não era isto que eu estava a estudar, calma. Leio várias vezes para conseguir perceber uma só frase com atenção. E chega a demorar 1 hora a ler cada página. Sim, eu contei o tempo. Entre as inúmeras tentativas de afastar tanto distrações como hiperfocos. Como eu disse há bocado, aqueles interesses restritos ou obsessivos ou especiais. A ansiedade de ver o tempo a passar sem grandes avanços no estudo obriga-me a parar durante essas 2 semanas antes do teste qualquer contacto com os meus hiperfocos. Coisa que, para alguém autista, é um inferno, porque o nosso cérebro está formatado para seguir aquele determinado assunto. Falem do que falarem, o mais provável é que o meu cérebro, das duas uma, ou relaciona imediatamente com um dos meus tópicos de interesse, ou o foco é mudado para isso, ou isso entra por aqui e sai por aqui, como costumam dizer, sem ser processado, e é preciso um grande esforço para responder. Quanto mais fugimos, mais parece que o nosso cérebro quer ir para lá. Mas não posso, não há tempo, e o desespero acumula-se.
consigo compará-lo a uma pessoa neurotípica com desejo a fazer votos de celibato de repente. Muito complicado. Quando chega ao dito momento do teste, ele é em si não apenas uma prova de conhecimentos, mas sobretudo de resistência. Nos trabalhos, nós podemos ir vendo o que fazemos em vários dias, podemos ir tirando dúvidas, alterando, pensando, aprendendo, mas nos testes, em primeiro lugar, nada é certo ou garantido, porque, por mais que estude, é difícil saber aquilo que realmente sei, ou se saberei aplicar especificamente às situações que o professor vai expor ou perguntar, que são do mais imprevisível que há. Tal como é difícil saber, em segundo lugar, aquilo de que me vou lembrar ao certo no exato momento do teste, que pode ser influenciado por vários fatores, exposição, barulho, problemas, ou seja, previsibilidade zero. Após 2 semanas de cansaço acumulado daquilo a que eu gosto de chamar tortura medieval auto-infligida, para conseguir reter algo que dê para vomitar finalmente no teste, sem grande utilidade, lá estou eu. Cheguei 1 hora mais cedo porque já não aguentava estar mais em casa. E só cheguei 1 hora mais cedo porque não conseguia sair de casa. A ansiedade social dos pensamentos aterradores de sair à rua, ter que interagir com pessoas sem saber bem o que tenho de dizer ou o que vou encontrar pelo caminho, são muitas vezes paralisantes, ao ponto de não conseguir sequer abrir a porta. Mas eu estou ali. Mais um desafio. Sentei-me na cadeira e os meus colegas estão finalmente a chegar. Ligam-se as luzes, começam os burburinhos, ainda não tenho um teste à minha frente, mas por detrás daquele corpo aparentemente estável na cadeira, o meu cérebro já está após até com contra de dezena para por segundo, sai sobre trás, fada sol realmente similar, sol da fada, sol realmente similar, sol da fada, agora é ré maior, e sobrepõe-se. Porquê é que ninguém se cala? Já não posso com estas luzes, onde é que está um buraco para eu me enfiar? Concentra-te, 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 mas a sala está cada vez mais branca e os burburinhos cada vez mais altos, e eu ainda por cima o professor hoje decidiu trazer perfume. E ainda perguntam porque é que fazemos certos movimentos com o corpo, com as mãos ou com os braços, o chamado steaming. O que é que fariam vocês se fossem atacados desta maneira? Desatar esta lado ou bater com a cabeça na parede não são alternativas mais eficazes, acreditem, eu já tentei. O teste acaba e finalmente fico exausto. Saio da sala. Ainda são demasiados os pensamentos e não consigo processar mais nada. São tantos que se transformam numa dor real, familiar, que eu posso sentir, mas não posso ver. Uma espécie de aperto ou sufoco, não sei bem por onde vem. Não fizesse parte do meu autismo esta dificuldade em lidar com as emoções. Tenho que parar de alguma maneira a dor dos pensamentos e, mais uma vez, caio no único comportamento forte o suficiente para aliviar um pouco toda esta pressão. Eu não me orgulho. A automutilação é um assunto sério. Torna-se um vício que eu diria ser tão complicado como a droga. São comportamentos que ainda hoje me assombram, que eu tento largar e não consigo, nos quais eu quero cair o mínimo possível porque me deixam marcas para a vida, mas é tão difícil controlar. Agora estou limpo, amanhã quem sabe, e cada vez menos sei se vale a pena o sofrimento. Fazer sentido certamente não fez, ainda não faz, e se há alternativas como utilizar trabalhos em vez de testes, ou menos matérias e salas separadas, luzes mais fracas, fones, óculos escuros, etc, etc, então por que é que sofremos? Eu sei que não sou o único. Pronto. Posto isto, passo então a palavra à Sara, que falará um pouco melhor destas consequências. Bem, eu nem sei muito bem como é que hei de continuar, já tinha ouvido, mas é sempre, pronto, difícil. Em primeiro lugar, quero dizer obrigado ao Miguel, tanto pela partilha, que quem está aqui a ver sabe que é pessoal, mas extremamente importante, e portanto eu agradeço por partilhares connosco, como pela organização desta conversa. Eu acho que é absolutamente incrível e é extremamente essencial à associação e já fazes parte, porque realmente a iniciativa Miguel tem. E portanto, obrigada Miguel, obrigada Tad por aceitarem o desafio do Miguel. E obrigada à Catarina e à Ana também, porque como o Miguel das horas antes, que já estamos à espera e nervosos e ansiosos e a treinar o que estamos a dizer, a ansiedade no momento e a ansiedade depois, que vamos estar a pensar se estivemos bem, se o que é que nós dissemos, o que é que devíamos ter dito, o que é que não devíamos ter dito.
E, portanto, espero que o Miguel, a Catarina e a Ana saibam que foram incríveis e não precisam de pensar naquilo que estiveram a dizer. Foram absolutamente incríveis. Obrigada por isso. O que eu ia dizer, pronto, eu sou a Sara Rocha, faço parte da Associação Portuguesa Voz do Autista. Tive na licenciatura em Análises Clínicas de Saúde Pública no Instituto Politécnico do Porto e mestrado de Gestão e Economia de Serviços de Saúde na Faculdade de Economia do Porto. Entretanto, emigrei, estou a trabalhar na Universidade de Cambridge, portanto tenho a parte da universidade em Portugal e depois de trabalhar numa universidade fora do país. Realmente a importância das necessidades educativas especiais é bastante grande. O observatório, deixem-me só me lembrar, senão não me lembro o nome. O Observatório de Ciência e Direitos Humanos, em 2018, disse que a taxa de abandono escolar precoce nos alunos e alunas com deficiência entre os 18 e os 24 anos era de 21,9%, comparado contra 12,4% nos alunos sem deficiência. Ou seja, claramente existe uma maior desistência da parte dos alunos com deficiência. Portanto, é bastante importante tanto falarmos disto não só pela desistência, mas como pela saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo e sabemos que os autistas têm 9 vezes mais probabilidades de cometer suicídio, 28 vezes em crianças e adolescentes, e portanto se nós não mudarmos para incluir as nossas crianças na educação e eventualmente os adultos, o que acontece é que estes valores vão continuar a existir. Eu cresci sem o NEE, porque eu só soube que era autista já quando tinha 29 anos. A minha mãe tentou fazer o diagnóstico, mas infelizmente na altura pensava-se que autistas não tinham amigos. Hoje em dia já sabe que temos amigos sim, mas temos alguma dificuldade em integração e a fazer amigos. Realmente foi bastante difícil. Eu posso dizer que pensei em desistir várias vezes, aliás, tive mesmo no processo de desistência, na licenciatura. Era bastante difícil porque, primeiro as regras, nós temos não uma fixação, mas as regras fazem sentido. E no que aconteceu, eu trabalhava na Associação de Estudantes e a minha coordenadora de curso marcou mais exames do que pela lei dizia que podiam para uma semana. E eu fiz queixo, porque pensava que era isso que se devia fazer, é uma regra. Eu não sabia que era mau, ou que ela ia ficar chateada, ou que era algo que se calhar devia ter feito de outra forma, eu não sabia, e portanto fiz queixo. Obviamente que a partir daí a professora não gostava de mim, mas fiz aquilo não de forma maligna, foi mesmo, pensava que está na regra, tem que ser a regra. Também o que acontecia depois é o facto de alguns professores utilizarem sarcasmo comigo. Obviamente se me disserem, estiveste muito bem, Sara, realmente, como sarcasmo, o que eu vou pensar é que me estão a dizer que eu realmente estive muito bem. Então o que eu vou responder é, obrigada. E vou, pronto, ou seja, parece que sou um bocadinho arrogante, se calhar, porque parece que estou quase, pronto, a ser arrogante para a professora. Bom, e realmente a minha relação com os professores sempre foi muito má, precisamente por isso. Mas, felizmente, quando estava prestes a desistir, tive a bênção de encontrar a doutora Pilar Bailina, quem já trabalhou no Instituto Politécnico de Porto, se calhar conhece. Ela foi absolutamente fenomenal, acreditou em mim e compreendeu que, apesar de eu ser um bocadinho diferente, que realmente tinha vontade e tinha capacidade e tinha muito potencial, porque a verdade, como o Miguel disse, Miguel ou Ana, peço desculpa, alguém disse que as minhas notas eram bastante medíocres, não eram nada de especial,
mas eu sabia a matéria bastante, só que não conseguia, porque chegava às aulas e, como estavam a dizer, havia barulho, haviam pessoas à minha frente, eu não conseguia simplesmente me concentrar o suficiente para prestar atenção no exame. E, para além disso, a disfunção executiva, que é algo que ainda não foi falado aqui, mas que não é preguiça. Imaginem, vocês sabem que o nosso corpo, por exemplo, quando nós tentamos parar a respiração, o nosso corpo não nos deixa, o nosso cérebro não nos deixa não respirar. Chega um momento que o nosso corpo vai nos obrigar a respirar. É um pouco isso. O nosso cérebro obriga-nos a não fazer determinada coisa, é como se nós não conseguíssemos. E, portanto, afeta a organização, o planeamento, a atenção, concentração. E, portanto, é muito importante mencionar isto aqui, porque não é preguiça, não queremos fazer algo, por vezes afeta o realizar trabalhos, o preparar-nos para os exames, ou qualquer tipo de trabalho académico que envolva, principalmente as teses, porque são bastante longas e requerem bastante atenção. Eu tive a sorte de ter a mentoria de uma professora que acreditou em mim. Muitos outros alunos não tiveram essa sorte. Acho que não deveríamos estar apenas ter a sorte de encontrar alguém, um professor bom, devíamos ter um sistema em que qualquer autista que entre saiba que vai ter a possibilidade de acabar tanto como qualquer outro aluno não autista. O que sem este estatuto dificilmente irá acontecer. E, portanto, por isso é que também a Associação Portuguesa Voz do Autista quer eventualmente desenvolver programas de mentoria com autistas adultos, para trabalhar com estudantes, para podermos ajudar com pequenas coisas que agora eu, que sou adulta, sei que podia ter feito, desde utilizar aplicações de telemóvel para ajudar na disfunção executiva, a fones dos ouvidos. Existem várias tecnologias que nos ajudam bastante hoje em dia e que são extremamente importantes dos autistas adultos partilharem e, portanto, esperemos que continuemos com isto, não só aqui nesta conversa, mas eventualmente continuarmos para desenvolvermos as boas práticas, porque felizmente pronto, a UTAD disponibilizou-se, mas nem todas as universidades estão disponíveis para o estatuto e para haver adaptações. Infelizmente tivemos vários casos, uma autista que simplesmente não quis continuar para a universidade porque sabia que não ia conseguir sem bastantes adaptações e só de saber que alguém não seguiu para a universidade e não continuou a estudar, não por não querer, mas por achar que não vai conseguir finalizar, não pode ser, temos que mudar isto eventualmente. E outra autista também que não conseguiu entregar a tese e não fizeram qualquer adaptação para entregar mais tarde. Portanto, os casos ainda existem em várias universidades, temos que continuar a falar sobre isto. Espero que esta conversa aos professores que estão a ouvir que levem novas ideias, mas que também continuemos a falar depois disto. E queria agradecer a todos que estão a assistir e posso ficar por aqui, acho. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sara. Muito obrigada, aliás, a todos os palestrantes. E agora, se calhar, eu pedi ao Miguel que parasse a partilha do PowerPoint para nos vermos um bocadinho mais a todos e abríamos aqui o espaço do debate. Eu vou pedir também à Tatiana e à Dulce que me ajudem, porque eu, como há várias páginas de participantes, posso não ver todos aqueles que levantam a mão para falar. Sim, nós vamos ajudando nessa parte, professora. Obrigada. Professora Cristina, eu sugeria que, mesmo que queiram falar, que levantem a mão, mas se eventualmente não der para ver tudo, colocar questões no bate-papo. No chat, sim. Sim, ou pura e simplesmente abrem o micro, se virem que estamos a demorar
a dar-vos a palavra. Posso dar o meu testemunho? Pode sim, Diogo. Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Diogo Santos, tenho 26 anos. Eu fui diagnosticado aos 3 anos, basicamente pelo Dr. Miguel Palha. Na altura, não sei se me estão a ouvir, pronto, na altura os meus pais perceberam que eu tinha uma diferença, não é? Basicamente a minha mãe o que fez foi, já comunicou a muitos psiquiatras e professores, e naquela altura não havia tanta inclusão como há hoje em dia. Entretanto, a minha mãe soube que eu tinha síndrome de Asperger através do Dr. Miguel Palha, viu um programa de televisão nele. Eu sei que ela foi ao Porto, não sei, onde ele estava. Fui lá quando eu era pequenino, disse-me que eu era síndrome de Asperger, que tinha síndrome de Asperger, e na altura os meus pais ficaram assim estupefactos, não sabiam o que era, porque na altura não havia tanta informação como há hoje em dia. Entretanto, foi uma batalha imensa, porque, ora bem, eu fui para a Escola dos Quinchosos na altura, e basicamente os meus pais, ou seja, lutaram pela inclusão, só que havia uma professora na Escola dos Quinchosos, quando eu era pequenino, que quando eu estava na aula, a professora meteu-me lá ali no fundo da sala de aula, sentado. E depois eu apercebi-me disse ao meu pai isso, ele disse, ele meteu-te no fim da sala de aula? O que é que se passa? Bem, se calhar deve ser o primeiro dia, ok. Deixei Diogo, passar. Peço desculpa, sim. Diogo? Sim. Posso pedir-lhe para falar sobre a sua experiência na universidade? Sim, não faz mal, não há problema. Pronto, eu posso passar para Obrigada. a experiência. De nada. Pronto, de repente nos meus 13 anos, pronto, foi basicamente terrível. Vou saltar aqui um bocadinho. Na escola de Ocão, onde eu andava, porque sempre tive bullying, não é? Porque naquela altura ainda não estavam tão adaptados, hoje em dia ainda não estão, apesar de haver já mais apoios e assim. Conclusão, ou seja, eu descobri quando na PPDA, que fui em 2015, tinha eu 20 anos, fui lá, inscrevi-me, fazia parte lá, agora faço ainda, mas fazemos várias atividades lá, de palestras, e com estes debates e tudo isso, fizemos várias atividades nesse ponto. Iniciou agora as atividades da PPDA, eu não fui mais porque chateei-me um pouco com a PPDA, porque, pronto, sentia que não me estavam a dar voz lá na associação. E, aliás, esta Associação Portuguesa Voz do Autista, em si, já é uma boa associação para nós autistas termos voz. Em relação à PPDA, a associação onde eu andava, não tive essa oportunidade, apesar de falar, mas não dizia verdadeiramente aquilo que eu sentia. Pronto, porque muitas das vezes ainda estava lá, eu sentia-me naquela associação, sentia-me assim, em cada reunião que eu tinha, sentia-me esquisito. Não sei porquê, mas eu sentia-me esquisito. Porque eu queria falar, só que como eu sou inteligente, eu sentia-me em mim que eu era diferente e sentia-me assim, ok, eu vou dizer isto, mas tenho que dizer isto na hora certa. Só que às vezes eu sentia-me assim, com medo, o que é que iria acontecer se eu iria dizer diretamente aquilo que eu estava a sentir naquele momento. E o problema é que, ou seja, a sociedade, apesar de já está a melhorar um bocadinho, mas apesar de, para em 2015, e já estamos na pandemia, ainda não se está a sensibilizar mais. Não é que não esteja a sensibilizar-se aos pouquitos, ainda está.
Agora, em relação à pandemia, que dificultou muito a nossa saúde mental, principalmente aos autistas, e de acordo com o Miguel que deu o seu testemunho, não sei se é Miguel, pronto. Pronto. Isto acontece basicamente com todos os autistas. Eu falo por mim, por exemplo, eu basicamente, quando eu estou a fazer assim uma atividade ou alguma coisa que eu goste, ou a estudar ou a ler, o que for, eu tenho uma sobrecarga sensorial porque tenho muita coisa sobre pronto, sim, eu não andei na universidade, basicamente, não andei porque eu terminei o meu 9º ano. Eu terminei o meu 9º ano, o que eu queria dizer, estímulos sensoriais, quando às vezes eu estou atento a alguma coisa e há um barulho que faz assim, eu perco a noção daquilo que estou a falar, quando às vezes há muito barulho e muito ruído. Em relação à questão eu não fui para a universidade porque na altura eu terminei o meu 9º ano, fui para a Associação 2000, porque na altura o que eu queria era curso de teatro. E basicamente havia em Lisboa e no Porto, só que basicamente naquela altura, para eu ir para o Porto, a minha mãe tinha que pagar uma taxa muito alta por causa de arranjar quarto e assim. Diogo, Pronto, mas sim. eu posso pedir-lhe para concluir Sim, a sua experiência? Que temos claro mais que pessoas sim. à espera de intervir. Claro que sim. Pronto, mudando de assunto, não fui. Em relação à pandemia, ainda estou a ter ajudas, apoios, mas ainda está a ser muito difícil perante mim, perante a pandemia ou seja, ainda há poucos apoios temos ainda poucos apoios, não quer dizer que, para além da Associação Portuguesa da Voz do Autista, que também está a fazer o seu ótimo trabalho, mas em relação a todas as crianças, principalmente às crianças e jovens autistas, nestes tempos de pandemia, também não está a ser fácil para eles. Não está a ser fácil por causa... Obrigada, Diogo. É rápido, Obrigada. 5 minutos. Eu vivo no não lhe interior. dou 5 minutos. Desculpe. Posso passar a palavra então à Bárbara? Sim. Aquilo que eu posso dizer é, temos que ajudar as crianças aqui no interior do país. Pronto, muito obrigado. Obrigada. Eu só queria que fôssemos breves nas nossas partilhas para dar oportunidade a mais pessoas partilharem as suas experiências. Bárbara Ruivo, por favor. Conseguem ouvir? Sim, Bárbara, diga. Ok, olá, sou Bárbara Ruivo, tenho 21 anos, fui diagnosticada com autismo aos 5 anos. Eu vou ser breve porque pronto, já estou a gostar, pronto, enfim. Portanto, eu tive o estatuto NEA no ensino primário, foi retirado devido ao facto de eu aprender bem, literalmente, enfim. Passando para a universidade, eu na altura não decidi pedir estatuto, porque lá está, não tinha dificuldades na aprendizagem, não tinha qualquer comprometimento na realização de trabalhos, nada disso, era funcional, ponto final. O que aconteceu é que o meu estatuto foi, não é o meu estatuto, quando chegou à parte de estágio, porque a minha área é no ramo da saúde, e como sabem requer comunicação interpessoal. Portanto, num estágio que me aconteceu foi, eu literalmente cheguei no primeiro dia e devia estar em shutdown porque literalmente não comuniquei, literalmente com a equipa. E basicamente o que me aconteceu foi que cancelaram o estágio no primeiro dia, exatamente, por simplesmente não comunicar com a equipa e com os utentes. E portanto, isso sugeriram para eu pedir estatuto. Assim eu fiz, estamos a falar de março, foi março. E portanto eu pedi o estatuto, demorou para não sei quantos meses, eu na altura era bastante avessa à ideia de ter um estatuto, tal como acho que uma das postantes, 1 ou 2, preferiram, também tinham esse orgulho, acho que foi que eu tenho. E portanto nunca pedi, mas realmente depois de um mês de ponderação eu realmente decidi pedir. Então pedi, e em abril pedi um relatório médico, submeti o relatório médico em maio e só teve a decisão para em julho. Entretanto, fiquei sem estágio durante um semestre inteiro. Cancelaram 2 módulos de estágio.
E o que aconteceu foi, esse relatório provou ser insuficiente. Basicamente o relatório provava que eu tinha autismo, que estava na cotação do espectro autista, basicamente, e que eu precisava de acomodações. Pronto, final, não foi uma coisa muito breve até. E eu queria te perguntar, se pelo menos gerar algum debate nesta situação, é como é que a gente convence, porque estamos a falar de uma instituição liderada por neurotípicos, não é? Pessoas não neurodivergentes. Como é que a gente convence de que eu preciso de acomodações no estágio? Obviamente eu precisava de ajuda, mais ajudas na comunicação, não é? Precisava mais facilitação na comunicação. Do que sem ter de, não é? Porque lá está, existe a ideia pré-concebida de que do que é o autismo, por exemplo, é aquele autismo da televisão, estão a perceber? Eu não sei, é isso que eu queria mostrar. Como é que a gente consegue mudar esta percepção neurotípicos para ajudar-nos a ter acomodações? Porque eu sou supostamente funcional e supostamente eu devia adaptar-me ao local de estágio. O local de estágio, que diz o local de estágio, diz a instituição, às aulas, que diz aos trabalhos, diz a tudo. Estou a falar de forma geral. Por isso, esta é a minha pergunta. Como é que a gente faz isso? Obrigada, Bárbara. A Bárbara levantou aqui uma questão. Eu não sei se alguém quer responder à Bárbara. Eu posso só perguntar-lhe, Bárbara, em que curso é que está ou estava? Estou num curso de audiologia, no 4º ano neste momento. Obrigada. Levantou aqui a questão que é pertinente acerca de algum preconceito, algum estigma que por parte de alguns estudantes em pedir o estatuto de necessidades educativas especiais no ensino superior, com receio de facto que venham a ser prejudicados pelo facto de terem estatuto. Eu não sei se alguém quer responder à Bárbara, mas entretanto, eu creio que há mais uma ou duas questões. Sim, temos duas. Falar um bocadinho com a Bárbara. É assim, eu acho que a partir do momento em que pedes o estatuto, tu estás a pedir algo para te beneficiar, não é? Nós queremos ter os nossos direitos. A partir do estatuto não estamos a pedir algo que nos vá prejudicar. E quanto ao facto de as pessoas acreditarem ou não acreditarem, isso já é com as pessoas. Tu, a partir do momento em que tens o relatório médico, passado por um psicólogo ou um psiquiatra, já ninguém te pode tirar, portanto, está diagnosticado. A partir daí, tu não precisas de... Pronto, vais ter sempre de lidar com algum preconceito que pode ser gerado, mas em termos de INE, vais ter os teus direitos que estão no estatuto, não é? Desculpe interromper, mas para mim é que o relatório revelou-se insuficiente segundo o Comitê de Ética, por isso é que nem sequer foi garantido em primeira instância. Isto que eu estou a dizer. Espero que tenha sido clara nesse sentido. Lá está, preconceito. Isso é que aconteceu. Calma, podes repetir outra vez, por favor, que eu não... Que eu estou a dizer... Estou a falar abaixo? Não sei, foi uma interferência. Espera aí, eu vou repetir outra vez. Não, para mim é que o estatuto foi... não, o meu relatório médico alegaram que não foi suficiente, por isso é que o estatuto ficou... Não foi atribuído, pronto, ponto final. Precisava mais relatórios. De uma condição que é permanente. Que é... Pronto, enfim, isto foi aprovado pela Comissão de Ética, o que já é um bocadinho questionável, o meu estatuto ter sido aprovado por ter ido para uma Comissão Ética, mas isto é a minha opinião. Eu não sei qual é a vossa opinião em relação a isso. Eu creio que temos mais duas questões aqui, dirigidas especificamente à Catarina e ao Miguel. Miguel, sim. Eu posso dizer que eu tenho aqui as perguntas. Já agora aproveito e digo à Bárbara que não deveria ser assim, deveria ser bastante mais fácil, mas claro. Continuando. A Catarina Abreu, que medidas achas... Sim. Que medidas achas que a Universidade do Minho podia ter implementado para ajudar a
a que te sentires mais integrada? É assim, no caso dos alunos autistas, o Miguel teve a apresentar aquele PowerPoint com aquelas medidas todas e, pelo menos no meu caso, acho que é na socialização, porque eu também tinha muitas dificuldades a arranjar um grupo e só no meu primeiro ano de faculdade é que consegui fazer uma amiga. E se eu consegui ter grupo no meu curso foi muito por causa dela. Tive uma sorte imensa em ter encontrado essa amiga. Porque até lá eu andava saltitar, ninguém me queria, no fundo, e eu andava sempre ali, de grupo em grupo, não era uma coisa muito estável. Depois também, como vocês sabem, o ambiente académico é muito barulho, muita coisa, acontece ao mesmo tempo, toda a gente a falar, aulas práticas, muitas vezes no meu curso que as aplicadas são feitas meio à pressa e então o que eu também acho que ajuda muito é, por exemplo, os professores explicarem previamente a aula prática e o relatório aos alunos, como eu, que assim já vão para a aula já sem surpresa nenhuma, já estão mais preparados que os colegas e já compensa o facto do nosso processamento de informação ser mais lento em relação aos neurotípicos por causa de todo o ambiente sensorial que nós aguentamos e os neurotípicos não. E lá está, como agora também acabaram de dizer aqui, que estou agora a ver, uma das maiores dificuldades é o estigma, exato. Também tem que se combater isso, também, como eu disse no final da minha intervenção, os professores temos que chegar até eles, explicar, ajudar a lidar connosco, porque muitos deles não devem ter grande conhecimento do que é a perturbação do espectro do autismo e assim nós ajudávamos-os a poderem lidar melhor connosco. Bem, eu agora responder à questão. Só vou no instante então passar para a última pergunta e depois penso que estão com a mão levantada. Miguel Madeira, na imagem que mostraste sobre a aplicação de um ensino, explicar o que te referes com necessidade de fazer estereotipias? Claro, estereotipias no fundo são um movimento de autorregulação e podem ser variadas coisas, desde mexer as mãos repetidamente ou rodar. Podem ser, por exemplo, através de um brinquedo de steaming, como este aqui, que é basicamente para mexer as bolinhas, isso que a Sara tem, que é um anel. Pronto. Pode ser um monte de coisas e às vezes há aquela tendência das pessoas dizerem está quieto, está calado, para com isso. E isso faz com que a nossa ansiedade ainda cresça mais, em vez de diminuir, e essa pressão toda, no fundo, para nós sermos como as outras pessoas, ou sermos menor a mais, entre aspas, bem, acaba por nos fazer pior do que aquilo que era suposto, não é? Doutora Inês, do Hospital Magalhães Lemos. Olá, boa tarde. Queria perguntar, em primeiro lugar, se para pedir o estatuto é necessário um relatório de psicologia ou psiquiatria ou se tem que ser forçosamente de um psiquiatra. E a segunda questão, pronto, eu tenho vários doentes no espectro que são universitários e muitas vezes eu pergunto-lhes se eles não querem pedir o estatuto e eles depois perguntam-me de volta o que é que isso vai significar na prática, que alterações é que isso vai na prática ter na vida deles. E eu não sei responder. Eu respondo que depende da faculdade, não sei se me podem ajudar, que resposta mais informada é que eu posso dar a esta pergunta que eles me devolvem. Eu penso que talvez o testemunho dos 3 estudantes que estiveram, não é? Eu não sei se o Miguel ou a Ana Filipa ou a Catarina querem dizer a diferença que fez, no vosso caso, obter o estatuto na universidade. Eu acho que vai depender muito da universidade para a universidade, porque no meu caso não me adiantou de grande coisa. Posso ter os direitos no papel, mas na prática em si não notei praticamente diferença nenhuma, tanto que nem sei se
volto a pedir o estatuto ou não este ano, mas sei que se as coisas estivessem a funcionar bem na minha faculdade, como já vi que se calhar estão a funcionar mais ou menos noutras, poderia ter muitas facilidades, é uma palavra que se calhar não está bem adequada ao que estou a dizer, mas de modo a ter a mesma oportunidade que os outros alunos. Podia ter mais tempo nos exames, podia ter, se calhar, acesso a ensino alternativo, como aulas à distância, modos alternativos de comunicar com os professores, ser informado das aulas, tal como a Catarina disse, do que é preciso, de onde é que as aulas são, atempadamente, de modo a não andar sempre naquele estado de ansiedade que depois acaba por prejudicar a performance nas aulas. E acho que seria tudo um bocadinho à base disso, de modo a se poderem sentir mais incluídos e não tão perdidos todos os dias na faculdade. Sim, claro que isto acaba também um bocadinho por, bem, partir dos professores que podem ser inclusivos ou não. Eu não sei se posso acrescentar aqui alguma coisa ao Miguel. Sim, sim, sim. Pronto, e também para ajudar ali um bocadinho à pergunta da professora Inês. Acho que ficou patente nos vossos testemunhos que depende completamente da instituição, completamente. E tem que haver um compromisso verdadeiro da instituição e de quem gera a instituição, assumir o compromisso na totalidade e não só fazer o que é bonito ou o que está escrito no papel. Como percebemos pela legislação, isso pode não ser completamente claro. E, portanto, eu penso, e gostava só de acrescentar aqui mais esta achegazinha para a discussão, que seria, para além de seguirmos a legislação que prevê que esses estudantes devem ter o estatuto quando há uma declaração médica de que eles têm uma necessidade educativa especial e não ser admitida ninguém que ponha em causa a declaração médica. Esta é a primeira coisa que foi a que mais me espantou do testemunho referido há bocadinho da Bárbara, acho que foi a Bárbara que estava a falar, que foi uma coisa que me deixou dizer que a Comissão de Ética da instituição não lhe aceitou o estatuto, duvidando de uma declaração médica. Isso logo assim à partida faz um bocadinho de confusão. Portanto, tem que haver um conhecimento de toda a academia e eu penso que aqui as academias têm falhado. A academia são os órgãos de gestão, são todos os docentes, são os estudantes e são os funcionários. E se não houver um espalhar dessa informação por toda a gente, podemos vir sempre a falhar novamente. E gostaria ainda de acrescentar que me parece fundamental, e estou a dizer isto aqui isto tudo que disse agora foi como Carla Amaral, docente, porque eu também já tive alunos com NEE e nunca duvidei, o aluno vinha falar comigo, nunca tive nenhum aluno Asperger nem autista, ou pelo menos que eu tivesse sido identificado assim. Já tive alunos disléxicos, alunos com dificuldades auditivas, e enfim, tentei auxiliar sempre que possível. Agora parece-me que era mesmo importante, e agora como pró-reitora vou assumir aqui este compromisso. Senhora professora Cristina Antunes, senhora professora Conceição Rainho, senhora provedora Isilda Rodrigues, temos de dar formação aos nossos docentes e aos nossos funcionários para que isto efetivamente possa dar um passo um bocadinho maior, porque aquilo que eu aprendi hoje com o Miguel, medidas simples que facilitam imenso alunos com este tipo de necessidades, eu não fazia a menor ideia, não é? Eu não sabia. Pronto, e portanto é preciso, nós não nascemos ensinados, como vocês também disseram e bem, e é preciso formar os docentes. Doutora Inês, tenho pena de não podermos ajudar mais. Da nossa parte aqui o que nós vamos fazer, ou o que nós tentamos sempre fazer, é fazer esta mobilização, mas agora eu acho que tenho aqui uma aliança para fazer algo mais. Professora Conceição. Boa tarde a todos e a todas. Para mim foi uma lição de vida, embora nós sejamos mais sensíveis para estas situações, a partilha destas situações não é fácil, e para mim foi uma lição de vida assistir a este seminário. E esta proposta da professora Carla Amaral
julgo que vai ser aceite e que nós vamos colaborar na medida do que for necessário, porque é fundamental na realidade a integração. E nós já temos tido algumas experiências, não tanto talvez com estas especificidades, e a professora Cristina Antunes sabe disso, e na escola, apesar de tudo, os professores têm sido sensíveis, com algumas dificuldades, com certeza que os processos não são fáceis, mas são sensíveis a essas questões. Mas julgo que não pode depender só da boa vontade dos professores, que era o que estava a dizer a professora Carla Mal, tem que ser uma medida que seja mais abrangente e que envolva as pessoas da comunidade académica. Claro que os professores, vocês referenciaram muito, poderão ser importantes no sentido da formação, mas com certeza que todos os outros são importantes. Daí que tenho que dar os parabéns a quem organizou, a quem participou, e estou sem palavras. Obrigada, professora Conceição Rainha. Deixem-me só dizer, antes de dar a palavra à professora Isilda, eu gostaria só de dizer, aqui no chat, no bate-papo, à doutora Inês do Hospital Magalhães Lemos, que de facto ajuda bastante se os relatórios médicos ou psicológicos vierem completos, com sugestões de medidas a serem implementadas. A Ana Filipa falou aqui, por exemplo, em coisas tão prosaicas, mas tão importantes para quem tem autismo, como, por exemplo, precisar de usar os auscultadores para impedir o ruído ou óculos de sol por causa da sobreestimulação sensorial. Portanto, eu acho que quanto mais detalhado for o relatório psicológico ou o relatório médico, tanto melhor para os diretores de curso, que depois irão naturalmente, e espera-se isso do diretor de curso, sensibilizar os docentes do curso para a aplicação do estatuto ao estudante que pediu. Está bem? Então, professora Isilda, que é a provedora do estudante na UTAD, dou-lhe a palavra. Obrigada, Cristina. Eu gostaria de dar os parabéns a todos os alunos que fizeram o seu testemunho e deram o seu testemunho e a sua partilha. Fico muito sensibilizada com este tipo de situações. Aliás, eu acho que preocupo-me muito quando aparecem na provedoria algumas exposições de alunos que têm muitas dificuldades em ultrapassar alguns dos problemas. Eu de facto tento ajudar no possível a resolver isto. Aceito o desafio da senhora pró-reitora e lanço eu já uma proposta, porque não, a questão da formação para estas questões de formação dos professores é fundamental. Eu penso que também é importante nós começarmos a pensar num guião de boas práticas para uma educação inclusiva na UTAD. Acho que começar por aí, um guião de boas práticas, e por aí já iríamos de alguma maneira transpor para aí várias das sugestões que aqui foram partilhadas e depois passarmos também para a formação dos nossos professores e para a sensibilização. Penso que aqui o tema, a formação também, mas para já estarem sensibilizados para estas situações é fundamental. E o guião das boas práticas para uma educação inclusiva na UTAD. Acho que até nos iria distinguir. Aliás, eu agora lembrei-me de outra ideia, que é uma educação inclusiva para trabalhar para os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, porque tudo isso reverte e tudo isso trabalha e vai de encontro aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Fazermos um guião de boas práticas iria naturalmente distinguir a UTAD. Era essa a minha partilha. Eu estou disponível para ajudar no que precisarem. Obrigada, Sara. Eu ia só... Teremos consigo, doutora Inês. Nós já estamos a pensar nisso. Eu acho que é por isso que o Miguel está ali a rir-se, porque nós de facto temos falado em desenvolver, nós fizemos um pequeno guião para, por exemplo, investigadores que trabalham com pessoas no espectro, e queremos também agora desenvolver um guia de boas práticas no autismo na universidade, e portanto sim, acho que faz todo o sentido. A Associação Portuguesa Voz do Autista está sempre disponível para formações também, para projetos. Nós queremos implementar projetos de mentoria em universidades, portanto, se a UTAD tiver interesse, temos todo o gosto de começar por aí. E realmente acho essencial, porque não podemos ficar só por esta conversa, temos que continuar. E realmente
implementar medidas que façam a diferença na vida dos alunos. Portanto, Posso? obrigada. Aliás, Já era o nosso pensamento. Posso? Exato, eu acrescento só uma coisa. O guião / manual já começou a ser escrito, Pronto. portanto. Ótimo. Posso? Eu vou dar uma informação que, embora ainda não esteja completamente formalizada, mas julgo que não vai haver, não estou a dar uma informação que não seja passível de acontecer. Nós vamos ter notado, entre outros recursos, 2 equipas de saúde escolar 2 vezes por semana. Vai uma num dia, outra no outro. Isto estou a falar em nome da Pró-Reitoria para a Saúde e Bem-Estar. E esse pode ser um recurso que ajude também aqui. A saúde escolar não são só determinadas, isto também pode ser. Portanto, estou completamente disponível para que essa equipa também possa ajudar no que for necessário. É porque também tem lá o psicólogo, portanto faz todo Sim, sentido. que já está a desenvolver trabalho noutra, e já conversei com a provedora do estudante nesse sentido, mas também vamos ter equipas de profissionais de saúde em convênio com a ACES 2 vezes por semana na UTAD. Ainda não temos os dias, porque faltam assinar determinados protocolos, mas está tudo bem encaminhado. Ok? Assim sendo, e estando eu na UTAD, e fazendo agora parte da Associação Portuguesa da Voz do Autista, eu apoio mais uma vez o que a Sara disse, que é a Associação Portuguesa da Voz do Autista está completamente disponível para ingressar nesses projetos, e eu estou com certeza disponível para ajudar em todos os projetos a iniciar na UTAD em conjunto com a associação. Eu vou disponibilizar depois o e-mail. Os e-mails das pró-reitorias e das reitorias são públicos, é só enviar as propostas e depois vemos. Pronto, combinadíssimo. Estas partilhas são sempre muito frutíferas para todos, e portanto acho que a senhora as duas, não é? As pró-reitoras aqui presentes, neste caso, poderão começar a pensar em tomar essas iniciativas das parcerias e desenvolver e orientar-nos no que elas acharem que serão as melhores decisões a tomar. Portanto, penso que poderemos começar por aí. Conjuntamente com a provedoria do estudante, conjuntamente com os nossos, com a professora Cristina e outros que se têm dedicado a estas questões. Estou disponível. Ora bem, que não tinha visto, desculpa. Ora bem, esta sessão já vai um bocadinho longa. Eu gostaria de dar ainda a palavra, não querendo alongar mais do que 5 ou 10 minutos a sessão, mas ainda dar, e antes de passar a palavra à professora Carla Amaral, que iniciou o seminário e vai encerrá-lo, mais alguém quer partilhar algo? Não vejo mãos, portanto, professora Carla Amaral. Sou eu, professora. Se quiser, posso... Peço desculpa, eu não tinha visto. Diga, Pedro, quer partilhar, quer fazer uma partilha? Sim. Sim, sou o Pedro Leitão, tenho 19 anos. Desde criança eu faço bullying, mas tudo mudou. Tudo mudou desde o 4º ano. E pronto, e depois quando cheguei ao TAD só vi benefícios, só vi amigos, e desde então não é que eu tenho epilepsia e Asperger e etc. Mas só vi benefícios. Pronto, não é assim nada de especial. É isso. Obrigada pela sua partilha de experiência positiva na UTAD. Pedro, obrigada. Então eu passava a palavra à professora Carla Amaral para encerrarmos a sessão.
Obrigada, professora Cristina, por me ter tirado as palavras da boca. Obrigada, Pedro, por ouvirmos um testemunho positivo, o que muito nos satisfaz, parece que ainda conseguimos fazer alguma coisa, ainda bem, fico contente com isso. Não tenho muito mais palavras para acrescentar, porque todos os que aqui tivemos a oportunidade de falar trouxemos milhões de palavras, mas ou mesmo que tivessem sido poucas, foram de um significado gigante. Ficaram aqui assumidos compromissos que iremos honrar e iremos cumprir. Vamos criar aí um grupo de trabalho que envolva todas as pessoas para termos todas as perspectivas. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes e que não partilharam por qualquer razão, todas as razões são válidas e vieram aqui mais para ouvir, que foi o meu caso, tive de falar só porque, enfim, estava aqui a fazer a figura formal da abertura e do encerramento. Foi uma sessão extraordinária, estamos todos de parabéns. Parabenizo em particular aqueles que falaram e nos explicaram. Ao Miguel, eu fiquei a conhecer, e acho que toda a gente que aqui estava, ficámos a saber o que é que temos que fazer para iniciar o processo de submissão do Estatuto de NAE. Eu acho que havia aqui algumas pessoas que também não sabiam, como eu, isso é muito importante. E fica aqui então o nosso compromisso, todos os que aqui estamos. Alguns vão trabalhar num sentido, outros vão trabalhar noutro. Tenho a garantia de que todos os que aqui estivemos saímos muito mais motivados, saímos alertados e saímos de coração cheio por aquilo que aprendemos. E por isso, muito obrigada a todos. Levo estas mensagens todas no espírito e vamos trabalhar para conseguirmos dar mais uns passos, sei que vão ser lentos, que como costumam ser, mas tenho para mim a garantia de que vamos melhorar, certeza absoluta, a qualidade de muitos dos nossos NAEs. Fica aqui esse compromisso. Obrigada a todos, tenham a continuação de uma boa noite e contem connosco para tudo aquilo que nós pudermos fazer para vos ajudar. Boa noite, obrigada. Obrigada. Muito obrigada a toda a gente. Obrigada, e obrigada pelas vossas palavras.